O pré-noviciado, segundo as constituições salesianas, imediatamente antes do noviciado requer-se uma preparação específica para aprofundar a opção vocacional e avaliar a idoneidade necessária para começar o noviciado. Tal preparação se realiza numa experiência de vida comunitária e apostólica salesiana, que recebe o nome de pré-noviciado. Trata-se da primeira etapa da formação do salesiano. Com o pré-noviciado, de fato, começa a formação inicial do candidato que pede para entrar na congregação salesiana a fim de dedicar sua vida a Deus no serviço à juventude nos passos de Dom Bosco. Esta primeira etapa formativa pressupõe que o pré-noviciado tenha tido anteriormente uma experiência e um período apropriado de crescimento vocacional e amadurecimento humano e cristão, acompanhamento, experiência comunitária, exercício na pastoral salesiana, que não se pode deixar de lado. A quem se orienta para a vida salesiana, dizem as Constituições, a inspetória oferece o ambiente e as condições adequadas para conhecer a própria vocação e amadurecer como homem e como cristão. Desta forma pode, com o auxílio de um guia espiritual, fazer sua escolha de maneira mais consciente e livre de pressões externas e internas. O candidato só é admitido ao pré-noviciado quando houver feito a opção pela vida salesiana e apresenta, segundo o juízo dos responsáveis, as correspondentes condições de idoneidade humana, cristã e salesiana. Embora no início do pré-noviciado não se exija que o candidato à vida religiosa seja capaz de assumir imediatamente todas as obrigações dos religiosos, deve ser julgado capaz de aí chegar progressivamente. O poder julgar dessa capacidade justifica que se deem o tempo e os meios para consegui-lo. Tal é a finalidade da etapa preparatória ao noviciado. O tempo do pré-noviciado permite, igualmente, à congregação avaliar se o candidato é idóneo e maduro para entrar no noviciado. Requer uma formação personalizada do candidato com atenção especial aos seus aspectos humanos e cristãos, de modo que se garanta a suficiente maturidade para fazer uma opção responsável e uma base humana sólida. O amadurecimento humano deve colocar as bases de um autêntico desenvolvimento vocacional em vista da vida comunitária, da capacidade de relação educativa e apostólica, da acolhida dos compromissos derivantes dos conselhos evangélicos. No pré-noviciado, a formação intelectual visa alcançar, de forma personalizada, os objetivos específicos da fase. Sendo fundamental no pré-noviciado a dimensão humana e espiritual, é necessário que, além do trabalho prático na forma de exercitações, colóquios, trabalhos de grupos, treinamentos, haja também aulas, discussões, explicações, estudo pessoal, que ajudem a mudança de mentalidade nos aspectos humanos e espirituais. O pré-noviciado deve oferecer a experiência real de uma comunidade salesiana que vive intensamente os valores do carisma. Haja na comunidade um clima de abertura e cordialidade, que leva à familiaridade e confiança. Ao mesmo tempo é preciso habituar os pré-noviços ao estilo de vida um tanto exigente, garantindo que o ambiente seja simples, onde se exija generosidade, trabalho e sacrifício, experimente-se o sentido de alegria e satisfação em não ter nada além do necessário. Isso exige que a mesma comunidade salesiana dê testemunho desse estilo de vida. Inspetor designa um salesiano diretamente responsável pelos pré-noviços, chamado encarregado dos pré-noviços, seja, possivelmente, o vice-diretor da comunidade, que se dedica totalmente à sua formação, seguindo um programa apropriado. Ele é o guia espiritual dos pré-noviços de modo análogo ao mestre que é o guia espiritual dos noviços. Em diálogo com o seu guia espiritual, o pré-noviço aprende a abrir-se com confiança, desenvolver o projeto pessoal de vida e fazer um caminho de crescimento. A experiência ensina que o responsável dos pré-noviços deve ser preparado adequadamente, sobretudo quanto à psicologia evolutiva e às dinâmicas do desenvolvimento humano, como também ao processo de formação na vida espiritual. É importante que entre eles haja ao menos uma vez ou outra salesiano coadjutor para ir contar uma experiência da vida do irmão para permitir aos pré-noviços um conhecimento direto das duas formas da vocação salesiana. A apresentação das duas vocações à vida salesiana, que já teve início no aspirantado, continua no pré-noviciado. A decisão por uma das duas formas vocacionais salesianas é feita, depois, durante o noviciado. Na equipe dos formadores também seja indicado o confessor, distinto do encarregado dos pré-noviços. Os formadores podem contar com a colaboração de especialistas nas ciências psicológicas, que, contudo, não podem fazer parte da equipe dos formadores. Abertura do prenoviciado na Comunidade Maria Auxiliadora Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Ondecambambe. Em janeiro de 2001 chegou o primeiro grupo de pré-noviços. Em tudo e em todos seja Deus bendito, o início do pré-noviciado a sua formação. Horário dos pré-noviços: os pré-noviços despertam às 5 horas, toca o sino, banho e arrumação das camas, seguir meditação e laudes, após a oração das laudes celebração eucarística na paróquia com todos os fiéis. Terminando a celebração eucarística, os pré-noviços tomam o pequeno almoço, em seguida pequenas responsabilidades e aulas. Os período da tarde: trabalho, asseio pessoal,
aprendizagens dos novo cantos, lanche, estudos, oração e boa noite. Aos finais de semana, no caso das sextas-feiras, um grupo vão a Caçolala darem aulas e outros na missão às aldeias, os sábados e domingos pastorais e oratórios nas diversas comunidades. Os pré-noviços aqui aprendem de tudo, são empenhados em vários setores como culinária, limpeza do ambiente, biblioteca e muito mais. Breve responsabilidade em setores acompanhe. Liga. Liga. Sim, nós estamos aqui na cozinha, nós fizemos de tudo, um funs, um molho de carne, de vaca, uma quizaca, quase saímos e, são os diversos trabalhos que a gente faz aqui. Ok. Estamos aqui, esse é o meu setor, o setor da dispensa, onde fazemos algumas limpezas, né? Organizamos algumas coisas, assim, de certo modo, conforme vês, muita banana, recebemos às vezes missões generosas, né? Que dão para nós. Típico para acompanhar com a carne, com o molho que está sendo feito. Temos aqui o jindungo, não é? Que nos ajuda mais ou menos aí a embelezar qualquer coisa. Como diziam, temos aqui a mudança. Essa aqui estimula aí um pouquinho o gosto do alimento. E depois temos aí o capuço. O jindungo vamos acompanhar com o capuço. Olha o capuço do dondo. Então é mais ou menos isso. Como dizia a mamãe Margarida. De lá temos a mamãe Margarida. Foi tudo, né? Ela fez por nós, ensinou-nos a preparar os alimentos, como não bastasse, ela é a mestra, né, da nossa congregação, mãe de todos, e estamos aqui. Aqui fica o depoimento de cada pré-noviço, acompanhe o vídeo a seguir. Chamo-me de Alfredo Adão, pré-noviço salesiano. Para mim é uma experiência ótima estar nessa primeira etapa formativa salesiana. Tem sido ótimo, graças a Deus. Tenho bons formadores também e bons colegas para trabalharmos a cada dia a etapa do pré-noviciado. Podemos viver também esse pré-noviciado e os formadores nos têm ajudado muito a trabalhar a dimensão humana, não é? Que é a dimensão que nos permite relacionar com os outros. Então, para mim tem sido uma ótima experiência e eu espero poder alcançar os meus verdadeiros objetivos durante este ano formativo. Tomás Tinhama Segunda Capinal é meu nome, sou pré-noviço, estou a gostar bastante de estar cá no Dondo a fazer o pré-noviciado, que é a primeira etapa da formação salesiana. E nesta comunidade eu encontrei um conjunto de irmãos. Em casa tive meus irmãos, mas eu encontrei os melhores irmãos deste mundo, que são os irmãos que estão comigo cá no pré-noviciado. Então, estando no pré-noviciado, estamos a cultivar a dimensão humana. Manuel Tomás é o meu nome, pré-noviço salesiano. Sou de Luanda, propriamente Viana. Estou cá fazendo o pré-noviciado, que é a etapa inicial da formação religiosa salesiana, que tem enfoque na dimensão humana. Então, para nós tem sido uma etapa muito bonita, porque trabalhamos a dimensão humana, mas também as outras dimensões, porque através da escola trabalha-se a dimensão pastoral, através dos estudos, a dimensão intelectual, mas o foco principal nessa etapa formativa é a dimensão humana. Também estamos a nos inserir já numa vida religiosa, numa vida comunitária, através da experiência com os outros pré-noviços, a partilha de experiência, a partilha de conhecimento, tem nos ajudado a crescer bastante. Então é uma etapa muito, muito bonita, que está a ser gratificante para nós, uma experiência que é muito boa. Olá, gente, eu sou Jaime Ungulo Casimiro Chimoco,
sou pré-noviço salesiano, estou a fazer essa experiência do pré-noviciado, ou seja, estou a viver nas mais belas complexidades da vida humana, trabalhando assim a dimensão humana. Conforme dizem os meus companheiros, é a dimensão em que foca o candidato a trabalhar o seu humano, trabalhar as suas virtudes e se autoconhecer, não é? E também nesta fase conhecemos, ou seja, trabalhamos outras várias dimensões, como a dimensão pastoral por meio da escola, das catequeses, trabalhamos a dimensão espiritual também por meio das orações, por meio das atividades espirituais que temos tido aqui em nossa comunidade. Aqui somos 27 pré-noviços que estamos a fazer essa experiência, vivendo assim em comunidade e trabalhar, não é, na mais bela complexidade da vida humana. Obrigado. Olá, gente. Gabriel Domingos Pacote, da província do Amo, pré-noviço salesiano também. O pré-noviciado é a primeira fase ou etapa de formação para entrar na vida salesiana e tem sido uma etapa muito boa, pois que mais do que uma família, eu ganhei uma comunidade que me tem ajudado bastante naquele que é o meu crescimento vocacional, mas também o meu crescimento humano em si. A pastoral tem sido muito boa, nos tem ajudado. A comunidade em si, que é muito acolhedora, que espera por cada um que esteja disponível a ingressar na vida salesiana, prontos a receber a todos. Olá pessoal, aqui fala o Fidel Moraes Figueira, sou da província de Malange. O pré-noviciado para mim é uma experiência única, mais do que uma experiência única, vive-se a humanidade, tal como os outros irmãos já afirmaram aqui, e nesta mesma dimensão vive-se também as outras dimensões. Para mim, é mais, engloba toda aquilo que é a nossa entrega ao pré-noviciado. Muito obrigado. Carlos Samba Fumadala, proveniente da província de Luanda, pré-noviço salesiano. O pré-noviciado é uma etapa inicial da vida salesiana, uma etapa que nos prepara para o noviciado. O pré-noviciado, nós trabalhamos as 5 dimensões humanas, que são a dimensão comunitária, intelectual, a cristã e a dimensão humana. Temos como epicentro desta mesma formação a dimensão humana, aquilo que é a nossa relação interpessoal com cada irmão, e a experiência está sendo muito, mas muito boa. Muito obrigado. Olá amigos, espero que estejam todos bem. Eu chamo-me Matias Malengue, sou da província de Luanda. Falar um bocado daquilo que está a ser o nosso pré-noviciado. Faltam palavras porque é uma coisa muito bela, é uma outra experiência da vida salesiana que somos convidados a viver, pois é uma das coisas que Dom Bosco pediu para os seus filhos salesianos, e para nós está a ser uma experiência única, pois nesta mesma fase somos convidados a trabalhar de uma forma especial uma dimensão muito importante, que é a dimensão humana. Mas dentro deste trabalho da dimensão humana, trabalhamos também as outras dimensões que nos vão ajudar naquela que é a nossa vida salesiana para respondermos à missão confiada a nós por intermédio de Dom Bosco. Obrigado. Olá, eu sou o pré-noviço Antônio Luciano Taca. Bem, falando do pré-noviciado, eu não deixaria de destacar as 3 dimensões, ou seja, as 4 dimensões que a gente exerce durante a nossa caminhada, que é a dimensão humana, depois a dimensão pastoral, depois a própria dimensão espiritual e depois a própria dimensão intelectual, que também não pode ser esquecida. Embora que na nossa fase exige mais que haja mais, ou seja, se coloque mais ênfase na dimensão humana, pois é nela onde a gente aprofunda como homem e como um cristão, e também é nesta etapa em que a gente não só vive esta etapa como as outras, porque nesta etapa a gente aproveita a conhecer Dom Bosco com mais profundidade, pois que nas outras etapas nem sempre teremos esses momentos, pois embora que
a vida salesiana, ou seja, Dom Bosco deve ser estudado, e é mesmo um estudo grande, porque é difícil estudar Dom Bosco. Pois que para estudar Dom Bosco nem 50% ainda a gente conseguiu estudar. Então, com isto que eu, assim, estando numa biblioteca onde se encontra vários livros de Dom Bosco, pois embora que existam livros que ainda a gente não conseguiu pegar, porque é muito difícil e muitos dos livros ainda estão escritos em italiano. É nesta etapa que também estamos a aprofundar na própria língua italiana. Pois que para compreender a própria salesianidade é essencial que se tenha também domínio da língua italiana. Então, na verdade, eu estou com 27 irmãos. Dentre os 27 irmãos, eu sempre les caracterizo com um dos aspectos que, na verdade, me ajudam no meu cotidiano. Fala Jorge Chicoca Lumano, vindo da província do Ambo. Falando um pouco sobre o pré-noviciado. O pré-noviciado é uma das etapas da formação salesiana, uma das principais etapas. E aqui o candidato trabalha diversos aspectos, isto que o foco principal é a dimensão humana, algo que parte do próprio interior do ser humano, algo muito fundamental. Depois surgem outras dimensões, a pastoral e não só, e o foco principal desta mesma missão ou desta mesma fase é a dimensão humana. Muito obrigado. As nossas cordiais saudações a todos, Isaúcos Andas Domingos, provenientes do Kwanzaa Suaco Congo, pré-noviço salesiano. Tenho para dizer, ou seja, na perícope de hoje, tenho para dizer que a experiência do pré-noviciado é uma coisa que não se ouve a dizer, se vive. Como dizia o próprio Santo Agostinho, viva o hoje, amanhã de Deus. Então, o pré-noviciado tem um foco principal na dimensão humana, onde cada um de nós estamos a estudar a vida salesiana de acordo com alguns aspectos importantes. Então, nessa fase do pré-noviciado, graças a Deus, tenho 27 irmãos, na qual cada um desempenha um papel muito importante. Como dizia mais alguém, que cada irmão para nós é um livro aberto. Então, tenho a graça de ter esses irmãos que nos mostram para mim aquela plenitude boa que Deus nos concedeu. Para mim, é isso. Obrigado. Olá família, Vitor Chimbunda Sandovala, proveniente do Ambo. É claro que sou pré-noviço. Esta fase inicial da formação salesiana é que estou a viver e tem sido muito boa a partir dos formadores que temos. Apesar de tudo, eu poderia classificar esta etapa e esta casa onde me encontro como uma das casas mais felizes neste momento. Vivo com 27 irmãos, dentre os quais eu carrego todos eles no meu ombro. Assim que nesta dimensão humana nós procuramos trabalhar o seu ser em si. Então, desde já agradeço e o meu muito obrigado. Muito boa noite a todos. Eu sou o Lourenço Demba Moisés, proveniente da província de Luanda, diretamente do bairro Palanque. Para mim, o que é o pré-noviciado? O pré-noviciado é uma etapa essencialmente e também uma etapa fiável, porque nos convida a gente a viver a dimensão humana, porque a dimensão humana também estuda o comportamento de cada indivíduo, principalmente quando estamos no desporto, no refeitório, em qualquer lugar. Consiste nesse sentido a dimensão humana. Muito obrigado. Olá a todos, Celestino Jacinto Faustino, quem fala para vós, proveniente da província de Luanda, concretamente Cacoaco, Cerâmica e Abano. Então, falando um pouco do pré-noviciado, é bem claro que o pré-noviciado é a primeira etapa da congregação salesiana. Sendo a primeira etapa, a congregação trabalha muitas dimensões. Dentre estas dimensões, concretamente o pré-noviciado trabalha a dimensão humana, né? E não só, em todas as dimensões já que citaram, mas o pré-noviciado foca-se na dimensão humana. Isto é, que o nosso comportamento, o nosso caráter, o nosso interior e tantas outras coisas. Hilário Barros Manuel João, sou da província de Luanda.
Bem, o pré-noviciado é a primeira etapa salesiana e cada pré-noviço é chamado a conhecer Dom Bosco mais de perto. Aqui no pré-noviciado vivemos 4 etapas fundamentais, ou seja, dimensões. E entre estas 4 dimensões, o pré-noviço procura diariamente viver e compreender mais de perto. Como, por exemplo, a dimensão pastoral. A nossa pastoral aqui é muito diversificada, em que eu tive a oportunidade de, assim, fazer pastoral em algumas vezes no outro lado do rio. E, bem, é uma experiência única andar de barco, conhecer uma gente muito vulnerável e lidar com aquelas crianças que, bem, quase nada assim de uma realidade moderna conhecem, né? Então, o pré-noviço é chamado a estar, a amar e a conhecer de perto esta realidade. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Eu sou Fernando Simbongo Antônio, da província de Benguela. Estou agora aqui no pré-noviciado fazendo uma experiência muito boa, mas o pré-noviciado é antecedido por uma fase chamada aspirantado, né, em que alguns fazem na casa do menino sábio, isto é, em Luanda, Viana, e outros vêm das casas de comunidades ativas, né? Assim como eu, passei em uma dessas comunidades ativas, lá em Catepe, São Quisito. Portanto, o pré-noviciado é uma fase em que o candidato é principalmente trabalhado a dimensão humana, mas porém não se desfaz das outras dimensões, assim como a dimensão pastoral, em que todas as sextas-feiras somos submetidos a ir fazer as missões. Alguns vão para as escolas dando aulas e outros, por sua vez, vão para as missões em comunidades mais distantes. E a dimensão intelectual trabalhamos de maneira aqui em casa. Todos os dias somos submetidos a algumas aulas e alguns trabalhos mensais que fizemos como trabalhos obrigatórios. E a dimensão pastoral, como eu já tinha dito, e a dimensão espiritual, na qual somos submetidos às missas todos os dias e somos submetidos às orações. Né? Nesse caso estamos a falar das orações intermédias, em que rezamos as laudes, rezamos as vésperas, né? Essas que são as orações obrigatórias para nós. No entanto, é tudo isso que eu tenho para dizer acerca do nosso pré-noviciado e muito obrigado. Boa noite, família salesiana. Chamo Manuel Lombe Rangula, é meu nome, proveniente da província do Ambo, propriamente bairro Lamuna. Para falar um pouco do pré-noviciado, o pré-noviciado oferece aos candidatos a trabalhar normalmente 4 dimensões, na qual podemos dizer que as 4 dimensões são a dimensão espiritual, na qual o candidato trabalha esse aspecto, buscando ou conhecendo Jesus Cristo. Boa noite, família. Eu sou o Paulo Ossi Caete, proveniente da província de Benguela, e eu estou aqui no pré-noviciado. É bem conhecido que o pré-noviciado como a primeira fase, né, da formação salesiana, em que o candidato é convidado a trabalhar em dimensões em que pelo qual são bem conhecidas a primeira dimensão como a dimensão espiritual, a dimensão humana e a dimensão pastoral, e essas dimensões o pré-noviço é convidado a trabalhar nessas dimensões em que ele seja pronto para amanhã ser inserido, né, na sociedade, em que pelo qual vai colaborando, né, trabalhando com a juventude não só, e este trabalho normalmente, para que seja bem edificado, é preciso uma formação adequada, e esta formação é feita na base do candidato se entregar, né, fazer uma introspeção, né, daquilo que é a vida que leva, ser coerente também na formação, e o pré-noviço é convidado a ser humilde, né? Boa noite a todos. Bonifácio Canguelejama, sou da província da Huila. Falando um pouco daquilo que é o nosso pré-noviciado,
É bem sabido que ela é a primeira fase inicial para a vida salesiana. Então, estando aqui, fazendo uma grande experiência nesta casa do pré-noviciado de Dondo, me sinto orgulhoso por estar cá e conhecer novas realidades. No entanto, o pré-noviço tem várias atividades a exercer, visto que a casa em si e a formação pede ao candidato uma grande responsabilidade, sobretudo nas dimensões em que lhe é proposta. Primeira dimensão, a dimensão humana. Nesta dimensão, a casa do pré-noviciado tem como o foco de velar pelo candidato, dar a maior responsabilidade ao candidato naquilo que é a sua formação humana. Depois, a dimensão intelectual. Esta dimensão, a dimensão intelectual, convém no seu empenho nos estudos, velando pelo candidato que pretende seguir a vida salesiana, olhando pela sua qualidade intelectual. Já a dimensão pastoral a que estamos envolvidos, a dimensão pastoral, isso o cumprimento dos exercícios, eu digo espirituais, isso é exercícios litúrgicos. Com a toda a família salesiana, Miguel Manuel, que é meu nome, sou da província da Huila, concretamente do município de Caloquembe. Porém, falar do pré-noviciado é justamente dizer que o pré-noviciado é a primeira fase da formação salesiana, mas também uma fase de preparação para o noviciado, na qual o candidato procura amadurecer como pessoa e como cristão, na qual o candidato procura conhecer a sua vocação e aprofundar as suas motivações à opção vocacional. Nesta fase, trabalha-se principalmente a dimensão humana e não só, também as restantes dimensões, justamente a dimensão espiritual, a dimensão pastoral, enfim. Falar do pré-noviciado, o pré-noviciado apresenta-nos uma vida corrida, principalmente às sextas-feiras, onde cada irmão, independentemente das funções que lhe foram incumbidas, alguns vão para a pastoral escolar, alguns vão para as missões e outros